E o cerne da mensagem da Cláudia, para mim, é a nossa convicção de sermos filho de Deus. É a nossa convicção de entender que carregamos uma autoridade espiritual em nós. Quando Deus nos chama com a expressão, quando você se reunir em meu nome, em 2 ou 3, ali eu estou. Ele está dizendo, a minha autoridade está com vocês. O que você ligar no céu, será ligado na terra. E o que você desligar, será desligado nos céus. Ele está dizendo que eu e você, nós somos uma expressão de Jesus aqui na terra, que carrega a sua autoridade de reino. Ele, por si só, se fez reino e habitou entre nós. O reino vem através de Jesus. O reino de Deus, ele se estabelece através de Jesus. Então, falar de reino e eclésia é o tema dessa mensagem. Eu queria então ministrar o primeiro tópico. O primeiro tópico é a origem do reino de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, lá no livro de Gênesis, nós vamos observar que Deus, ele inicia dizendo, no princípio a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre ela, não existia nada, e o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face do abismo. O que eu quero dizer para os irmãos, é que a Bíblia está nos mostrando também, que ele criou todas as coisas, inclusive os exércitos celestiais, que são os anjos. E entender aonde começa e termina o reino de Deus é importante. Mas eu tenho uma notícia para os irmãos. É impossível para o homem saber a origem do reino de Deus, porque a origem está no próprio Deus, que é eterno. A origem está nele. Ele é sempre eterno. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Salmos, capítulo 45. E eu quero iniciar essa ministração com esse texto. Davi, adorando ao Senhor com seus salmos, dizendo: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra anunciará, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e cantarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as suas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu poder, a tua autoridade, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. E aqui eu encerro essa leitura com as palavras de Davi. O teu reino é um reino sempre eterno, e os teus domínios estendem-se a todas as gerações. Salmos 145, do 1 ao 13. No final de uma grande explicação sobre a história
do grande plano, divino de redenção, o apóstolo Paulo, ele irrompe em louvor, dizendo assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, são insondáveis. Quão insondáveis são os teus juízos? É insondável. Deus, ele é insondável, é inescrutável, é impossível o homem compreender Deus na sua plenitude. Quão inescrutáveis os teus caminhos. Eu quero dizer para a igreja que Deus, ele se revelou o suficiente, porque ele te ama tanto, e ele fez questão de continuar uma obra que ele iniciou lá no seu reino eterno. Um dia ele sonhou com a criação do homem. A palavra de Deus diz que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, ele diz: eu te conheço. Antes que você era informe, eu sei quem você é. Eu te amei antes, e eu te escolhi. Eu já sabia o seu nome. Eu sei quem você é. Então, o reino de Deus, queridos, ele se revela a partir do Cristo eterno, do Cristo que deixou a sua glória para nos resgatar, para nos salvar. Mas eu quero que você preste atenção nessa mensagem de hoje, nesse primeiro ponto, que é a origem do reino, que é reino. Porque quando você entender o que é reino no seu coração e na sua vida, você vai entender que nada que você passa nessa terra vai te abalar. Nada que você passe vai te fazer murmurar. Nada que você passe vai te fazer desistir dele. Nada que você passe, você vai declarar: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Perdoe-lhes, Senhor, porque eu carrego o teu sofrimento, a tua misericórdia, eu carrego dentro de mim o teu perdão, eu carrego dentro de mim, Senhor, a misericórdia. Quando você conhecer reino, quando você se deixar fazer conhecido, e esse reino fazer parte de você, em verdade, você vai mudar, e vai estabelecer uma identidade celestial. Porque saber quem é o reino, que é Jesus, na sua identidade individual e pessoal, e carregá-lo com uma convicção terrena e celestial, é nunca mais virar as costas para Jesus e para o Senhor. A sua grandeza, conforme Salmos 45:3, o seu entendimento, conforme Salmos 47:5, o seu conhecimento, conforme Salmos 139:6, as suas riquezas, sabedoria, juízos e caminhos, conforme Romanos, capítulo 11, versículo 33, tudo isso está além da nossa capacidade humana de entender Deus e a sua gênese, e a gênese do seu reino, ou o princípio do seu reino. Em concordância, então, com os Salmos de Davi 45:13, que nós acabamos de ler, o reino de Deus é um reino eterno, sempre existiu. Isso deve nos transportar a um grande princípio. Eu gostaria que você, se você puder anotar, você anote. Um grande princípio esse texto nos traz. E aqui começa eu entender o que é reino. O grande princípio que esta palavra nos remete é o princípio da obediência à autoridade estabelecida. Sem obedecer à autoridade estabelecida, não existe reino da terra de Jesus. Porque o reino na terra, ele parte a partir da sua vida. Ele começa a partir de você. Então, se você diz que você é um cristão, mas você é desobediente do próprio Cristo e da sua palavra, o reino dos céus, ele não pode ser estabelecido através da eclésia, que é você. Eu vou te explicar daqui a pouco, vou resgatar novamente o conceito de eclésia, e você vai conseguir compreender um pouco mais reino e eclésia. Mas o reino, ele tem a ver com a obediência da autoridade estabelecida de Jesus.
E quando nós falamos obediência à autoridade estabelecida, nós falamos a obediência ao próprio Deus e a obediência às autoridades terrenas. Governos, escolas, líderes espirituais, toda autoridade estabelecida, seja ela boa, seja ela má, ela vem do Senhor, segundo as Escrituras. Quando Jesus estava para ser entregue por Pôncio Pilatos fala: eu tenho autoridade sobre a sua vida, de te soltar ou de te prender. E Jesus, ele olha para Pôncio Pilatos e diz: você só tem autoridade porque o meu Pai te concedeu. E porque o meu Pai te concedeu, eu estou aqui, submisso à sua autoridade. Jesus, ele veio cumprir a palavra do Pai. Quando ele veio à terra, ele não trouxe consigo a obediência, segundo as Escrituras que nós vamos ler daqui a pouco. A palavra de Deus diz que ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Então, se você sofre, mas você murmura, você não está aprendendo a obediência. Se você passa por uma prova e você murmura, você não está apto a ser igreja do Senhor, a ser assembleia, a ser um representante, um sacerdócio real, a ser um governo nessa terra de Jesus. Ele não pode te usar. Ele não pode usar a igreja. Ele não pode nos usar. Porque a autoridade, ela tem que ser reconhecida. Quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me estabeleço em autoridade. E tudo que você ligar, será ligado na terra. Eu quero te trazer algo aqui profundo. Você que é marido, você que é esposo, se não há concordância dentro da sua casa, no seu casamento, queridos, não há presença de Deus, não há manifestação da glória de Deus, não há direção sobre os filhos, não há direção. Tem que haver concordância, tem que haver concordância no relacionamento, tem que haver concordância na paternidade e na maternidade, porque você carrega algo muito poderoso, que é a autoridade no reino dos céus. Quando você é uma autoridade, eu vou te dar um exemplo, daqui a pouco eu vou te dar um exemplo disso. E um exemplo bem recente. Uma certa irmã estava com a situação na compra e venda do seu imóvel. Depois ela vai testemunhar, eu tenho certeza, por isso que eu não quero falar o nome dela. E ela passou uns 2 anos. E ela não compartilhou com a eclésia. Mas quando ela orou ao Senhor, e ela buscou ajuda, quando ela se reuniu com a eclésia, e ela abriu, e quando nós concordamos em oração, que em nome de Jesus, Satanás devolveria para ela aquilo que era dela, houve uma concordância na oração, houve um alinhamento de decisão, houve uma direção dada, e ela se submete à direção. E aí quando foi, exatamente na quinta-feira, ela entra no escritório, com os documentos nas mãos, dizendo: eu vim celebrar. Eu vim celebrar, porque o Senhor agiu ao meu favor. E eu quero dizer para você, sabe por quê? Porque naquele momento nós fomos eclésia. Naquele momento nós chamamos a autoridade do Senhor, a presença do Senhor. Deus está aqui, Senhor. Está aqui a injustiça, e a tua palavra fala, Pai, que o reino do Senhor é justiça, paz e alegria no Espírito Santo do Senhor. Quando há justiça, há uma promoção de alegria sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua família, e isso é o reino de Deus, com a sua manifestação de autoridade, que é o próprio Cristo. Você entende? Você está me entendendo, queridos? E eu queria dizer para você, você já parou para pensar até que ponto a queda dos anjos, a queda dos homens afetou o universo? Você já parou para refletir sobre isso? Houve uma rebelião nos céus. Essa rebelião também, ela se estendeu na terra.
Eu quero dizer para você que quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus estabeleceu o jardim do Éden, Ele já havia estabelecido também o seu governo e o seu reino, havia um domínio. Deus falou para Adão assim: olha, você é rei e sacerdote neste lugar, domine sobre toda a terra, sobre os animais dos campos, sobre o mar, sobre as aves do céu, domine, sujeite ela a você, porque você é a minha autoridade máxima aqui estabelecida. O Senhor, Ele se manifestava ali em presença. A palavra de Deus diz que na viração do dia, o Senhor estava presente. A autoridade máxima estava ali. Enquanto Adão se submetia, havia um domínio, havia uma graça, havia alegria, havia organização, havia festa, enquanto se submetia à autoridade estabelecida. Vamos lá. Quando Deus criou o mundo, Ele viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. As Escrituras assim diz. Isso indica que até mesmo o mundo angelical que Deus criou não possuía anjos maus, não existia demônios naquela época. Mas quando você já lê em Gênesis 3, encontramos que Satanás, na forma de uma serpente, tentou Eva para pecar. Lá em Gênesis 3, versículo 1, 15. Portanto, em algum momento, entre o acontecimento de Gênesis 1:31 e Gênesis 3:1, houve uma grande rebelião entre eles, com muitos anjos se revoltando contra a autoridade de Deus. Quando você lê o Novo Testamento, você vai encontrar uma passagem de Ananias e Safira. Quantos já leu aqui? Pode levantar as mãos. Você vai ver ali Jesus também dizendo no Novo Testamento: todo pecado contra mim, você pode falar mal de mim, você pode falar mal do meu pai, mas o pecado contra a autoridade estabelecida, isso é pecado de morte. Estabelecida na terra por intermédio de Jesus. Jesus, ele diz: eu tenho que ir, porque senão o Consolador não vem, senão a autoridade que o Pai estabeleceu no meu lugar, ela não vem. Então todas as vezes que nós nos rebelamos contra a autoridade, querido, algo acontece, a presença de Deus, ele sai de nós. Eu não sei quantos aqui está assistindo aquela série do Rei Saul. Ali é nítido, se você não leu o texto bíblico, mas ali mostra algo bastante profundo. Um rei é estabelecido para ser eclésia. E no seu governo, a mais simples ordem ele deixa de cumprir. Em uma certa situação, ele sabia que só o sacerdote poderia sacrificar. Mas o rei, que é uma representação teocêntrica do próprio Deus, a oração do Pai Nosso já vai nos dizer isso. Assim na terra como no céu. A eclésia, ela é uma imagem
A eclésia terrena, ela é uma imagem daquilo que acontece nos céus, da cultura do céu, dos valores do céu. E quando então Saul ele desobedece, e ele chama o sacerdote chega até a sua presença, e ele vê a fumaça subindo, e ele diz: o que você fez? Você não foi levantado para representar Deus diante dos homens, mas o que você está fazendo é representando os homens diante de Deus, e não foi para isso que você foi estabelecido. Por isso que Deus ele te chama de reino e sacerdote, porque você representa Deus diante dos homens. Nós carregamos uma vida, nós carregamos o pão, nós carregamos o azeite, nós carregamos a água. O reino de Deus ele está com você, e a eclésia está dentro de você, porque a eclésia se dá na entrega da sua vida para Jesus Cristo. E quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, Ele te convida para a assembleia dEle, diz: faz parte de mim, faz parte da minha assembleia, faz parte do meu governo. Você entende que você como igreja, você é uma autoridade, porque a assembleia são os líderes que governam um estado, um governo, um país, uma nação. Jesus ele te chama para ser eclésia, para você governar junto com Ele. A palavra de Deus lá em Apocalipse vai dizer que os santos do Senhor, que sou eu e você, julgarão a terra. Deus te levantou como autoridade, te colocou em uma grande assembleia do reino de Deus, e pede a mim e a você, para que sejamos ela, a eclésia, todos os dias das nossas vidas, na nossa família, na escola, no trabalho, no negócio, no governo. Nós somos a eclésia que carrega o reino de Deus, que apresenta o reino de Deus. Por isso que João Batista vai dizer: olha, esse é o Cordeiro do mundo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Rei, Ele é o Senhor dos senhores, a Ele segui. João diz: não sou eu a autoridade. Alguém pergunta para João Batista: você é o Messias? Ele diz: não sou. Você é o profeta? É o Elias? Também não sou. Quem tu és? João diz: eu sou a eclésia de Jesus. Eu sou uma voz dele. Eu sou aquele que prepara o caminho do Senhor. Eu não sou digno nem de desatar a sua sandália, mas Ele me escolheu para ser uma voz dele na terra. E assim Ele fez com você, e assim Ele quer fazer com a sua casa, e assim Ele quer fazer com os seus filhos. Por isso a palavra de Deus vai dizer: guia o menino no caminho em que ele deve andar, porque ainda que velho se desviar, se lembrará de quem ele é, eclésia de Jesus. Então houve uma grande rebelião entre eles. O arcanjo Lúcifer se transforma no opositor de Deus, se transforma no diabo. Diabo, na sua expressão, é tudo que se opõe a Deus. O reino de Deus aqui na terra, que era o domínio de Adão sobre todas as coisas na terra, foi legalmente arrancado das mãos do homem pela desobediência, pela insubmissão da autoridade estabelecida. Por isso que há um momento na vida de Saul que você vai encontrar no texto, que o Espírito do Senhor
saiu de Saul. Mas há um princípio ali, chamado o princípio da apostasia. Muitas vezes eu e você já não obedecemos à autoridade estabelecida, não obedecemos mais o pastor, não obedecemos mais a liderança, não obedecemos principalmente a Deus, já não faz mais sentido, mas você continua fazendo para Ele, você continua vindo adorar, você continua vindo ministrar, você continua discipulando, você continua tendo a linguagem espiritual, mas você é rebelde, mas você não é submisso. Você não é submisso a Jesus nem a sua palavra. Você não é submisso às autoridades estabelecidas. Você fala mal do governo. Você fala mal das lideranças estabelecidas. E a palavra de Deus diz: não, não, não. Você precisa orar por elas. Porque o que você liga na terra será ligado nos céus. Quando você ora, eu dou ordem aos meus anjos a respeito da mente daquele líder. Eu posso mudar o coração dele. Mas se você não for eclésia, a minha autoridade não pode se estabelecer em você. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo que a igreja, ela precisa entender a sua posição no reino de Deus? A intenção divina, a intenção de Deus, era que os seres, por Ele criado, que é o homem e os seus exércitos celestiais, que eram os anjos, aceitassem a sua autoridade. Mas ambos os tipos de seres criados o rejeitaram. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. E aceitar Jesus não é só uma questão de crer, é uma questão de se submeter à sua autoridade, de se submeter à sua autoridade estabelecida na terra. Porque quando a igreja se submete à autoridade, a eclésia ela avança nas casas, ela avança no governo, ela avança na educação, ela avança na economia, no mercado. Mas enquanto a igreja não entender, a igreja não avança. Ela fica dentro de quatro paredes. Mas Jesus, ele trouxe um modelo que eu vou explicar para você daqui a pouco. O que ele fez com a eclésia? Onde estiver a sua autoridade, a eclésia, ali será o lugar de direito de Deus. Por isso que ele fala: aonde você pisar, meu servo, minha serva, a planta dos seus pés, esse ambiente é reino. Esse ambiente é meu. Porque a eclésia está estabelecida. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, vocês são meus embaixadores. Há uma autoridade, há uma ordem para aquele lugar. Eu lembro que eu fui expulsar um demônio aqui numa casa no Noroeste. E aí quando eu desci do carro com uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia bruta, uma Bíblia preta, coloquei embaixo do braço, pisei meu pé. Lá vem ele com a quadrada. O demônio falou. Você quer entender o que é autoridade? É você se submeter ao ensino. Eu não sabia desse conceito. Mas quando eu entrei naquela casa, aquele homem estava sob efeito de álcool. Ele estava tentando se jogar embaixo da carreta. O demônio estava cirandando na vida dele, na vida da família dele. E eu passei ali várias horas ali, tentando expulsar o demônio. E eu olhava para dentro de mim e falava: Deus, será que eu estou em pecado, Senhor? O bicho não quer me obedecer, ele não quer sair. E aí eu lembrei do ensino que o pastor Nivaldo um dia me fez. Ele falou assim, eu prestei atenção no que ele estava dizendo. Talvez ele nem se lembre, mas ele fala assim: olha, quando a pessoa está sob efeito de álcool,
ela não tem senso. Ela não consegue compreender a autoridade da palavra. Aí eu falei, Eu fui lá fora, falei, Deus, o que eu tenho que fazer? Eu perguntei para Deus, o que eu faço aqui, Senhor? Ele falou, dá uma ordem ao demônio deixar ele dormir. E quando ele acordar, dá uma ordem para ele nunca mais voltar. Eu falei, demônio. E o demônio falava, eu vou matar ele. Eu falei, você não vai matar coisa nenhuma. Você vai sair dele, você vai colocar ele para dormir. O demônio, eu dou um mortal bonito para trás, porque eu sou capoeirista. Mas o demônio fez mais bonito que eu naquele dia. Ele jogou o rapaz. E o cara ficou lá deitado. E a esposa dele, desesperada, falou, pastor, será que não vai voltar? Eu falei, não vai voltar. Porque já tem uma ordem dele sair dessa casa. Mas aí eu perguntei para ela, por que isso aconteceu? Pastor, nós começamos a nos relacionar com uma pessoa que nos deu um vinho e nos deu um móvel que veio de um centro de Umbanda. Eu falei, desfaz disso. Não aceite isso. E ali repreendamos. Eu falei, mas é ele que tem que fazer isso. Eu sei que a pessoa foi liberta. O que aconteceu ali, irmãos? Reino. O que aconteceu ali? Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, autoridade de Jesus. Você precisa ter essa consciência. Eu preciso ter essa consciência. Porque a Bíblia chama reino de Deus o reino dos céus. Porque reino de Deus, estabelecido aqui na terra, era na época de Adão e Eva. Que pela desobediência, Satanás ele conquistou. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O homem morreu. Ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. E depois morreu também fisicamente, porque a morte entrou sobre a criação do Senhor. Mas a Bíblia chama o reino de Deus o reino dos céus, porque também houve uma rebelião. Não se restringiu essa rebelião simplesmente na terra, mas além dela, alcançou os céus. Os anjos se rebelaram também contra o Senhor. Jesus Cristo veio a esse mundo não de mãos vazias. E aqui eu quero falar sobre o sofredor que nós lemos aqui em 45. Ele é, Salmo 145, 8. Ele é piedoso e benigno. É Senhor, é sofredor de grande misericórdia. Jesus veio a este mundo de mãos vazias. Não trouxe consigo a obediência. A palavra de Deus diz que ele aprendeu a obediência por meio do que sofreu. E assim tornou-se a fonte da salvação eterna a todos que lhe obedecem. Abra sua Bíblia por gentileza, para você entender que verdadeiramente Jesus Cristo não veio já obediente. Porque seria um erro da parte de Deus. Porque quando Deus ele decide na Trindade que Jesus ia vir em forma de homem, ele verdadeiramente tinha que vir na forma de homem. Ele precisaria aprender a obediência. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9, você vai ter esse texto. A palavra de Deus diz assim: ainda que era filho de Deus, aprendeu a ainda que era filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, pelo sofrimento. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedeceram. Quando Jesus, ele vem como criança, quando ele aprende a ser obediente, quando ele inteira 30 anos, ele vai e cumpre a lei, como todos os israelitas cumpriam. Ele vai para ser batizado. E quando ele começa então o caminho da sua peregrinação, do seu sofrimento, a palavra de Deus diz em Isaías 53, porque ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si a minha e a sua enfermidade, ele levou sobre si o meu castigo, porque era para eu estar ali, mas pelas suas pisaduras
pelo seu sofrimento, eu fui sarado e fui curado. Ele me deu vida eterna, mas Ele também me deu salvação e alegria para passar por tudo nessa terra. Jesus, Ele diz: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Porque a paz de Jesus, ela transcende o sofrimento. A paz de Jesus, ela transcende as suas dificuldades terrenas. O Senhor, então, Ele aprendeu a ser obediente por meio do sofrimento. Assim como Deus garantiu o princípio da obediência por intermédio da vida de Jesus, Deus garantiu o princípio da obediência por intermédio do seu Filho, Jesus. Deus também estabeleceu a sua autoridade por meio de Jesus. Então, ser salvo em Cristo Jesus, pela fé, é também se submeter à autoridade estabelecida. Quando Jesus deixou a sua divindade para se tornar homem, tornou-se verdadeiramente homem, fraco e sofredor. Cada sofrimento pela qual passou fez amadurecer o fruto da obediência. Nenhum sofrimento foi capaz de incitá-lo a murmurar ou a impaciência. A obediência de Jesus foi por amor do reino de Deus. E a minha obediência, agora uma vez salvo para a eternidade, eu já sou salvo. Mas a minha obediência agora tem que ser por amor do reino de Deus. Porque se eu me faço eclésia, eu me submeto à autoridade. E quando Ele quiser me usar na escola, quando Ele quiser me usar na minha empresa, quando Ele quiser me usar no meio da minha família, no meio da minha parentela, eu estarei ali representando Ele como eclésia. A autoridade dEle vai estar sobre a minha vida, sobre os meus lábios. O alvo da redenção de Jesus é promover o reino de Deus na terra. Deus agiria decisivamente e diretamente, não só nas vidas dos indivíduos, presta atenção, mas também na vida política e econômica das nações. Não é isso que Jesus veio fazer? Não é isso que Ele quer fazer conosco? Se você roubava, Jesus diz: isso não te pertence mais. Se você mentia, a glória de Deus, a transformação do Senhor na sua vida, fala para você e te capacita. Você não necessita mais disso. Se você traía, não tem mais sentido, porque o amor de Deus, Ele está dentro de você. O amor de Deus nós carregamos. Jesus é o amor de Deus. E quando esse amor está em nós, queridos, Ele nos fortalece. Pastor, mas é fácil pregar, mas eu tenho desejo. Se submeta à autoridade do Senhor Jesus. Pastor, mas eu gosto. Se submeta à vontade do Senhor, seja sofredor como Ele foi. A palavra de Deus diz que nós fomos batizados no mesmo batismo de Jesus. Jesus foi batizado no sofrimento, queridos. Jesus, Ele não te chamou para festa. Ele não nos chamou para a paz. Não essa paz do mundo. Ele nos disse: no mundo tereis aflições. Se perseguiram a mim, por conta do meu nome que você carrega, por conta do meu reino que você prega, do meu amado que você prega, também vão perseguir a vós. Mas então por que a gente está pedindo alegria? Por que nós estamos buscando conforto? Por que nós estamos buscando parecer com o mundo? A eclésia não parece com o mundo, querido. A eclésia traz a cultura do reino dos céus para a terra.
Como então o Senhor Jesus estabeleceu o reino de Deus? Por meio de sua obediência. Enquanto esteve na terra, Jesus nunca foi desobediente a Deus, nunca resistiu à autoridade de Deus. O Senhor ordena que a igreja seja a vanguarda do seu reino. Você sabe o que é vanguarda no exército? Quantos aqui sabem o que é vanguarda no exército? É a linha de frente, não é? A vanguarda no exército é a linha de frente. São os primeiros. Porque ela tem a voz de comando. Porque ela tem a estratégia. Porque ela tem o comando do general. Porque ela tem a ordem da autoridade máxima. Ela carrega essa ordem. Mas a Bíblia diz que, mesmo que a gente esteja na vanguarda, nós somos mais do que? Naquele que nos fortalece. O verdadeiro amor lança fora o quê? Não tem problema estar na vanguarda. É uma honra. É uma honra ser eclésia. É uma honra proclamar o reino. Deus, depois da queda de Adão, escolheu Noé e sua família para estabelecer o seu reino na terra. Contudo, eles também falharam depois do dilúvio. Portanto, Deus chamou Abraão para ser o pai de uma multidão de nações, pois tinha a intenção de estabelecer o seu reino por meio de Abraão. Esse foi substituído pela eleição de Isaac e de Jacó, que se tornou Israel de Deus. Mas só depois de Davi, o reino de Deus foi estabelecido. Porque ali tinha um rei, segundo o coração de Deus, e tinha um reino. Deus encontrou nele um rei segundo o seu coração, pois Davi obedeceu totalmente à autoridade de Deus. Pastor, mas como assim? Davi, ele teve um relacionamento extraconjugal. Mas vai ler o texto, o que acontece. Vai ler o texto, o que acontece. Quando um rei, quando um representante, quando uma eclésia individual, ela se coloca em desfavor à obra de Deus, Deus não te abandona. Deus, ele manda um profeta. Deus, ele manda outra eclésia e diz, olha, está acontecendo assim, assim. E o homem segundo o coração de Deus, a eclésia segundo o coração de Deus, se derrama e diga, eu pequei contra o Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. No tempo de Davi, então, ambos, rei e reino, estavam presentes. Mas a substância espiritual deste último, que era o reino de Davi, ainda faltava. O reino de Deus tinha que ser verdadeiramente estabelecido. E por quem tinha que ser estabelecido? Por alguém que não tivesse pecado. Por isso que é um plano divino de salvação. Os olhos de Deus estão sobre o reino que Ele quer estabelecer na terra. O Pai Nosso, por exemplo, começa e termina com o reino. Começa assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é aí no céu. O reino de Deus é aquele dentro do qual a vontade de Deus é executada sem nenhuma interferência. Ou seja, na obediência. A oração termina assim: porque teu é o reino, o poder é teu, a autoridade é tua, a glória é tua para todo sempre. Está lá em Mateus 6, versículo 13. E aqui está o porquê o reino é o campo da ação da autoridade de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus está entre vós. Quando você estiver reunido no meu nome, Jesus, ele diz, eu estou entre vós, diz o Senhor. Entre vocês
não em vocês. Jesus, ele se faz presente. Jesus, ele compra a sua briga. Ao final, o próprio Senhor Jesus, ele é o reino de Deus. A conversão de Paulo é um exemplo da extensão do reino como eclésia. E aqui eu já vou começar a dizer sobre a eclésia, que é submissão à autoridade estabelecida. Depois que Paulo foi tocado pela luz. Que luz, igreja? Jesus. Depois que Paulo foi tocado pela luz, Paulo perguntou, olha a submissão, está lá em Atos 22:10 da sua Bíblia. Ele diz assim: que devo fazer, Senhor? E o Senhor disse-me, Paulo, levanta-te, vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Paulo não só creu, mas também se submeteu ao Senhor. Seu arrependimento foi causado pela compreensão da graça e pela obediência à autoridade. Depois que foi tocado pelo Espírito Santo para ver a autoridade do Evangelho, da palavra de Deus, chamou Jesus de Senhor. O que eu faço agora, Senhor? Deus não nos chama para o receber. Deus não nos chama só para o receber, por meio da fé, para recebermos a sua vida eterna, mas também para manter, por meio da obediência, a sua autoridade. Ele aconselha-nos a obedecer às autoridades que Ele estabeleceu, no lar, na escola, na sociedade, na igreja, como também a obedecer a sua autoridade direta. Antes de ser tocado pela luz, Paulo recalcitrava contra os agrilhões do Evangelho de Cristo, sem perceber o que estava fazendo. Depois de ser tocado pela luz, que é o próprio Deus, que é o próprio reino, que é a própria autoridade. Entretanto, a primeira coisa que aconteceu foi que seus olhos se abriram para ver a autoridade. E essa visão continuou a se desenvolver. Quando ele obedece a Jesus, ele pede para ele procurar Ananias. Quando Ananias ora por ele, a primeira coisa que Ananias faz, presta atenção nesse princípio. Paulo, você é a eclésia agora. Ele diz, irmão Paulo, já não está fora da eclésia. Ele foi convocado para ser eclésia. Irmão Paulo. Então Paulo, a primeira coisa que ele vê é uma autoridade estabelecida por Jesus. Já não era mais Jesus, mas era uma autoridade estabelecida. Embora Paulo se encontrasse apenas com um humilde homem chamado Ananias, jamais Paulo perguntou que espécie de homem era ele. Se ele tinha diplomas, se ele tinha patentes, se ele tinha nome grande. Paulo isso nem aparece nas Escrituras. Jamais perguntou que espécie de homem era ele, culto ou ignorante, porque não olhava mais para o homem. Paulo reconheceu que Ananias era enviado por Deus, por conseguinte, sujeitou-se àquela autoridade delegada. Por quê? Porque ele conhecia a autoridade máxima que designou ele. Não existe reino sem submissão à autoridade. Como é fácil obedecer quando se reconhece a autoridade? Paulo reconheceu Jesus e submeteu à sua autoridade. Ele reconheceu de tal maneira que ele diz assim, agora ele tem coragem de dizer, ele diz assim, para mim e para você, sede meus imitadores, assim como eu sou do Cristo. Eu faço uma pergunta para a igreja, por que Paulo lançou essa palavra? Porque ele viu em Jesus uma submissão plena ao Pai, e ele aprendeu com Jesus a se submeter.
A igreja deve obedecer à autoridade de Deus. O Senhor Jesus, quando se encontrava na terra, foi obediente nos menores detalhes. Por exemplo, pagando imposto devido ao templo. Não tinha dinheiro, tirou a moeda da boca de um peixe. Novamente, quando interrogado em outra ocasião sobre o pagamento dos impostos, afirmou: "Dêem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Embora César fosse uma pessoa rebelde, ele foi estabelecido por Deus. Em Romanos 14:17, a palavra de Deus vai dizer: "Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo." Mas o que é exatamente o reino de Deus? Paulo explicou à igreja em Roma que o reino de Deus consiste em justiça, que é retidão, paz e alegria de espírito. Em inglês, queridos, essa palavra ela é traduzida como retidão. E em seu nível terreno mais básico, é o ato de tornar certo aquilo que está errado. E esse é o papel da eclésia. Então o reino de Deus é a manifestação do Cristo ressurreto, que se tornou Senhor e Salvador daqueles que nele crê, pela fé e obediência à sua autoridade e à sua autoridade estabelecida. E o segundo ponto que eu quero terminar, diz sobre a origem da eclésia. Eu quero só resgatar o conceito da origem da eclésia, já foi ministrado várias vezes. Na época do nascimento de Jesus e durante a sua vida na terra, havia 3 instituições: o templo, a sinagoga e a eclésia. Costuma-se supor que todos os 3 eram instituições religiosas, mas apenas o templo e a sinagoga se encaixam nessa descrição. Só o templo e a sinagoga, porque a eclésia não era nada religiosa, uma vez que foi desenvolvida inicialmente como uma assembleia de governante, composta por cidadão na democracia grega, para liderar suas cidades e estados. Quando Jesus apresentou à eclésia a sua intenção no tempo, o tempo todo era interagir um conceito secular já existente. Jesus aproveitou aquele conceito de eclésia, aquele modelo que já existia, para trazer a cultura do reino para a terra. João Batista, ele foi a voz que preparou o caminho daquele que estava se revelando no mundo como eclésia, daquele que trazia o conceito do reino celestial e eterno. Ele estava dizendo: entendam e mude a sua mentalidade e venham fazer parte desta nova eclésia. Seja cidadão do reino, daquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Era isso que João Batista dizia: arrependei-vos. Chamava de raça de víbora, porque ele lançava isso sobre um conceito, né, do próprio Satanás, que destruiu o reino de Deus aqui na terra. O templo e a sinagoga diferem, no entanto, da eclésia de Jesus nas áreas de constituição, localização e mobilidade. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer agora. Os primeiros eram instituições estáticas, a sinagoga e o templo, que funcionavam em prédios para onde os membros tinham de ir em determinadas ocasiões. Enquanto a eclésia era um movimento sem prédio e abundante e ambulante de pessoas, projetada para operar no mundo dos negócios, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o propósito de ter um impacto sobre todos e tudo. Este mundo ou mercado de negócios é a combinação então de negócios, educação e governo. A versão grega e romana da eclésia apareciam em diferentes formas e tamanhos, mas um formato é especialmente notável, que era o Conventus Civium Romanorum, ou seja, esse Conventus, ele era a representação de 3 autoridades, de 3 pessoas, e aonde essas pessoas se apresentavam, eles se apresentavam como representante do imperador de Roma.
E o motivo pelo qual isso é relevante para nós, queridos, é que em Mateus 18:20, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Mateus 18:20, após descrever a autoridade confiada a seus deputados, ou seja, aos seus discípulos, na forma de eclésia, Jesus afirmou: onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isto é o que torna possível ligar e liberar a vontade de Deus na terra. E é exatamente o que o Conventus fazia pelo imperador. Jesus, ele pegou esse conceito e disse: eu vou trazer o reino do meu Pai através deste modelo. Jesus disponibilizou a sua autoridade para a sua eclésia da mesma maneira, mas em uma dimensão muito maior, ao estipular que, presta atenção, qual que é essa dimensão? Que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra será então desligado dos céus. Isto está presente numa primeira descrição da Assembleia. Qual que foi a primeira descrição da Assembleia de Cristo na terra? Está lá em Atos capítulo 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, ou seja, no comer. Essas refeições constituíam um fórum inclusivo. E aqui que é o conceito que eu gostaria de deixar para a igreja nesse segundo ponto. A eclésia de Jesus, ela não é o templo. Aqui é um lugar de aprendizado, de ensino, de adoração. Mas a eclésia de Jesus, ela é inclusiva, ela precisa sair para fora. Sabe o que Jesus fez? Ele usou a mesa. Ele usou as casas. Jesus transformou as mesas em púlpitos e as casas em salões de reuniões, onde estranhos eram bem-vindos, fazendo com que fossem os principais candidatos a serem evangelizados. A fé em Jesus Cristo, quando partilhada na mesa, rompe as barreiras da idade, do sexo, da classe e da raça. Jesus projetou sua eclésia para que sua presença, poder e autoridade e cultura também fossem conhecidos, mas como uma ressalva revolucionária que lhe deu a vantagem. A sua eclésia teria autoridade para legislar tanto no mundo visível quanto no mundo invisível, de modo que as portas dos Hadens, do inferno, não pudessem prevalecer em nenhum dos domínios, nem o físico e nem o espiritual. Eu quero que a igreja se coloque de pé. Eu tinha falado com a Nathalie, eu queria deixar para fazer o momento de dízimos e ofertas exatamente ao final, porque eu gostaria que esse momento fosse ou fizesse parte dessa mensagem. Porque quando nós falamos de reino de Deus, quando nós falamos de eclésia, nós não podemos deixar de falar da expansão do reino de Deus. E a expansão do reino de Deus, ela só é possível através daquilo que Deus ele te deu, através de seus bens e dos seus recursos financeiros. Não existe expansão do reino de Deus sem isso. A palavra de Deus no livro de João 19, do 38 ao 42, diz assim. Esse é o terceiro ponto, a expansão do reino de Deus. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, ele rogou a Pilatos que lhe pedissem para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e óleo. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado, e o horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto.
Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram então ali o corpo de Jesus. Eu quero finalizar dizendo para você que a vida profissional missionária, ou seja, ter uma profissão, é ter uma oportunidade de construir e servir a sociedade. Você carrega em sua identidade o conceito de reino e de eclésia. Mas aquilo que você faz, aquilo que você é, aquilo que você tem, ela na verdade, ela contribui com o avanço do reino de Deus. O que você é está relacionado à sua vida com Jesus e à prática de seus ensinamentos que forma o seu caráter. Porém, o que você faz está relacionado através da sua vida profissional como um serviço à sociedade. O que você é, juntamente com o que você faz, fará de você um missionário na sociedade. Ou seja, a sua empresa, o seu negócio, como uma missão do reino de Deus, tendo a plataforma profissional como uma porta para derramar o que você é em Cristo Jesus, reino e sacerdote. José de Arimateia e Nicodemos eram discípulos de Jesus e foram cruciais para o cumprimento profético da ressurreição de Jesus, por interceder e cuidar do corpo de Jesus e do sepultamento de Jesus para a ressurreição. Então José de Arimateia e Nicodemos usaram a sua influência e os seus recursos para cooperar com o propósito do reino de Deus. Você pode, em nome de Jesus, neste momento, preparar os seus dízimos, suas ofertas, mas eu quero fazer uma dinâmica aqui. Eu sei que teria muita coisa para falar, como o pastor Nivaldo, ele mesmo ministrou a esse respeito. Deus falou com muita profundidade a respeito desse tema, a respeito do que é reino. Eu quero resgatar: reino é a manifestação de Jesus, é a autoridade de Jesus, é o próprio Cristo que veio sobre a terra. E eclésia é eu e você que entregou a sua vida para Jesus, e Ele nos chamou para fazer parte como sacerdote e aquele que representa Ele aqui na terra como embaixador do reino dele. E isso só pode acontecer através de uma consciência. Então eu quero dizer que a sua vida profissional se torna uma plataforma missionária do fundamento de quem você é em Cristo. Reino, você carrega essa autoridade, e eclésia, você é um sacerdote que conduz pessoas até o Senhor. E o meu apelo é este aqui. Eu gostaria que o Ministério de Louvor ministrasse aquela canção, Jesus em Tua Presença. Eu tenho 3 apelos para fazer para a igreja. Temos 5 minutos aqui ainda. 3 apelos muito sérios que eu tenho para fazer para você. Eu falei para você que eu estaria ministrando sobre submissão à autoridade estabelecida, submissão a Jesus e às autoridades estabelecidas. Se essa palavra, se de alguma maneira o Espírito Santo ele ministrou e você identificou que você pecou contra a autoridade do Senhor, pecou contra Jesus e sua autoridade, desobedecendo a sua palavra, desobedecendo na verdade os seus líderes, se o Espírito Santo de Deus ele trouxe essa identificação na sua vida, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse à frente. Mas nós vamos fazer uma dinâmica. Você vai conscientemente, você vai trazer seu dízimo, sua oferta, que é esse momento, e aí depois você vai ficar aqui à frente. Eu quero orar por você. O dízimo de oferta é o reconhecimento e arrependimento, ou seja, eu estou em débito com esse princípio da palavra de Deus. Se Satanás está te roubando, se ele está te escravizando nesse ponto, eu gostaria que você entregasse a sua oferta, ou mesmo que você não trouxe a sua oferta, mas se você tem essa dificuldade, eu gostaria que você recebesse do Senhor aqui uma liberação, um perdão do Senhor. O segundo apelo é sobre a questão do reino.
porque reino é submissão à autoridade de Jesus, porque o reino é o próprio Jesus. Eu quero orar para que você se arrependa pela rebeldia e pela insubmissão. E o terceiro ponto do apelo é sobre a eclésia. Você como eclésia, eu quero que você, em nome de Jesus, se você entendeu que você foi roubado nessa identidade, se você não se sente uma autoridade, se você não se sente um filho, se você não se sente pertencente a esse corpo, a essa unidade, eu gostaria que você entrasse em concordância e dissesse ao Senhor no mundo espiritual: Deus, eu me arrependo, e eu entendi que eu sou também eclésia do Senhor sobre este lugar. Eu gostaria então que você saísse do seu lugar. Vamos adorar o Senhor, por gentileza. Enquanto o Ministério de Louvor, ele ministra o louvor, você pode sair do seu lugar, traga seu dízimo de oferta e deixe o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Eu quero orar sobre a sua vida nesse momento. Gostaria de chamar os pastores aqui na frente, por favor, aqui à frente, os presbíteros que estão presentes, as autoridades aqui. E em nome de Jesus, eu gostaria que você que se arrependeu, saia do seu lugar, venha até aqui à frente, nós vamos orar por você. Não separa mais a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor Jesus, fazer teu nome grande e te dar. eu sei, Deus, e através desta canção, o Senhor ministrou a tua igreja antes de eu pregar a tua palavra, Senhor. Quando o Senhor fala que o véu que separava já não separa mais, é porque o Senhor já estabeleceu através de Jesus a nossa salvação. O Senhor já estabeleceu através de Jesus a tua igreja. O Senhor também já estabeleceu através de Jesus, ó Pai, o nosso compromisso com o teu reino, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero neste momento, ó Pai, repreender as obras de Satanás, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero ministrar, eu quero que você abra seus olhos. Eu quero que você abra seus olhos e que você olhe para mim. Eu vou colocar meus olhos sobre os seus olhos. Eu quero dizer para você, se essa palavra, ela entrou no seu coração, se você entendeu de alguma forma que você está falho dentro desses 3 itens, eu peço a você, Deus quer trazer um alinhamento na sua vida, como filho dele, como igreja e como cidadão dos céus. Eu quero que você saia do seu lugar. Satanás, ele vai, em nome de Jesus, perder nesta manhã, perder o domínio que tem sobre a sua mente, o domínio que tem sobre o seu coração, sobre a sua estrutura familiar. Mas você precisa sair do seu lugar, e eu falo isso com muita convicção. Não tenha medo, não tenha receio, queridos, em nome de Jesus. Jesus, ele quer te usar. Eu quero trazer de volta a palavra da Cláudia. Pedro, eu sei que você está com medo, mas é você que eu quero usar. Saia do seu lugar e receba a libertação do Senhor nessa manhã. É para você essa palavra. Tenha fé em Cristo Jesus. Saia do teu lugar. Eu estou ministrando uma verdade bíblica nesse lugar, e eu estou ministrando com muita autoridade no Senhor. Saia do seu lugar, não brinque de ser cristão, não brinque com o Evangelho, não tenha receio, não tenha medo, porque essa é a palavra do Senhor. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês sereis livres. Satanás, ele tem roubado e tem matado e tem destruído, porque você não se posiciona, porque você não se submete, porque você não respeita as autoridades estabelecidas, porque você não cumpre o princípio da sua palavra. Meu irmão, minha irmã, saia do seu lugar em nome de Jesus. Eu te amo muito e eu quero insistir. Essa palavra é para você nessa manhã. Eu amo muito a sua vida e eu quero insistir. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Receba do Senhor a cura, receba do Senhor a libertação. Se arrependa mesmo.
chegue aos pés de Jesus em arrependimento. Senhor, eu quero ser, ó Deus, a tua igreja. Eu quero ser, Pai, representante do Senhor. Deus, eu estou falho, Senhor, diante do Senhor. Me ajude, Senhor. Me ajude a cumprir a tua palavra em mim, Senhor. Saia do seu lugar, irmãos. Não tenha vergonha e também não tenha medo. Pise a cabeça de Satanás. Deus, Ele quer te ver em liberdade e novidade de vida. Quem é você, esposo? Quem é você, esposa? Está em luta dentro do seu casamento. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Se você está lutando na área do casamento, da família, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Porque o reino de Deus reestabeleceu aquilo que Deus uniu. A palavra de Deus diz: o que Deus uniu, o homem não separa. Porque o casamento é a unidade dos céus na terra. E essa é a expressão do Senhor. Se você está lutando no seu casamento, se você diz: eu não amo mais o meu esposo, eu digo para você: você em Cristo Jesus tem a capacidade de amar. Porque amar é escolha. Jesus escolheu te amar. Escolha amar o seu marido. Escolha amar a sua esposa, marido. E saia do seu lugar e viva o princípio da palavra de Deus. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Deixe de viver a hipocrisia. Saia do seu lugar. Deixe de viver a hipocrisia no casamento. Deixe de vir à igreja e falar: está tudo bem, mas por que não está tudo bem? Entrega teu casamento para Jesus. Entrega o teu esposo para Jesus. Mas saia do teu lugar. Jesus quer estabelecer o reino dele através da sua casa, da sua família. Se não tiver concordância, não há reino dentro da sua casa. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, neste momento, ó Pai, eu quero, Pai, liberar, Pai, sobre a tua igreja, ó Pai, a libertação. Deus, eu quero liberar, ó Pai, a cura, ó Deus, em nome de Jesus, nas áreas de necessidade. Aqueles, ó Pai, que não se sentia, Pai, como igreja do Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz: pelo poder do sangue de Jesus, nos tornou filho do Deus Altíssimo. O Senhor nos convidou para ser, ó Deus, deputados, ó Pai, ó Deus, apóstolos, ó Pai do Senhor, representantes do Senhor aqui na terra, Pai, em nome de Jesus. Que você seja em nome de Jesus. Se arrependa da insubmissão em nome de Jesus. Porque o Senhor, a partir desta manhã, Ele te perdoou e Ele já te liberou para que você reinicie uma caminhada de autoridade e submissão sobre a igreja e o reino dEle. Senhor, em nome de Jesus, aqueles, ó Pai, que têm dificuldade, ó Pai, de atender o princípio da Tua palavra nos dízimos das ofertas, Senhor. Ó Pai, Senhor, a Tua palavra diz, ó Pai, que Nicodemos, ó Pai, ó Senhor, ele usou, Senhor, dos seus recursos para abençoar o Teu reino. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, abre a mente, ó Pai, desse irmão, dessa irmã, para que ele saiba, Pai, que aquilo que eles têm em suas mãos, de bens, ó Pai, de recursos, esses bens e esses recursos também, Senhor, são para abençoar pessoas, abençoar vidas, ó Pai, abençoar, Pai, reino do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja nessa área, Pai, para o louvor da Tua glória. Amém. Deus te abençoe. E as palmas possam louvar ao Senhor. Que a paz do Senhor, que a alegria do Espírito Santo do Senhor, que a justiça do Senhor, ela possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que a misericórdia e a graça dEle esteja sobre você. Tenha uma boa semana. Seja um profeta. Que a tua boca seja a boca de bênção sobre a terra nessa semana. Até o próximo domingo. Que Deus te use. Que Deus traga muita paz e alegria sobre a tua casa, sobre a tua vida, no teu trabalho. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.